Karl Marx, Grundrisse, Manuscritos Econômicos de 1857 a 1858, Esboços da Crítica da Economia Política, Editorial Bom Tempo, Editora UFRJ, edição 2011. Terceiro capítulo do Capital, continuação, segunda seção, o processo de circulação do capital. Tópico, formas que precederam a produção capitalista. Esse tópico está dividido em 2 vídeos. A primeira parte compreende as páginas 388 a 406. Se um pressuposto do trabalho assalariado e uma das condições históricas do capital são o trabalho livre e a troca desse trabalho livre por dinheiro, a fim de reproduzir e valorizar o dinheiro, a fim de ser consumido pelo dinheiro, não como valor de uso para a fruição, mas como valor de uso para o dinheiro, outro pressuposto é a separação do trabalho livre das condições objetivas de sua realização, do meio de trabalho e do material de trabalho. Portanto, sobretudo, da vinculação do trabalhador da terra como seu laboratório natural. Em consequência, a dissolução da pequena propriedade livre de terras, bem como da propriedade comunitária baseada na comunidade oriental. Nessas 2 formas, o trabalho ou o trabalhador se relaciona com as condições objetivas de seu trabalho, como sua propriedade. Trata-se, nesse caso, da unidade natural do trabalho com seus pressupostos objetivos. Por isso, o trabalhador, independentemente do trabalho, tem uma existência objetiva. O indivíduo relaciona-se consigo mesmo como proprietário, como senhor das condições de sua realidade. Ele se relaciona na mesma ou da mesma maneira com os outros e, dependendo se esse pressuposto é posto a partir da comunidade ou das famílias singulares que constituem a comunidade, relaciona-se com os outros como proprietários, como tantas encarnações da propriedade comum ou como proprietários independentes existindo junto com ele. Proprietários privados independentes, entre os quais a propriedade ou a própria propriedade comum, que outrora a tudo absorvia e a tudo abrangia, é posta como ager públicos. Nota da tradução, o terreno público. Particular junto aos muitos proprietários privados de terras. Nessas 2 formas, os indivíduos não se relacionam como trabalhadores, mas como proprietários e membros de uma comunidade que ao mesmo tempo trabalham. A finalidade desse trabalho não é a criação de valor, embora eles possam realizar trabalho excedente para trocá-lo por trabalho alheio, produtos excedentes. Ao contrário, a sua finalidade é a conservação do proprietário singular e de sua família, bem como a da comunidade como um todo. O pôr do indivíduo como um trabalhador, nessa nudez, é ela própria um produto histórico. Na primeira forma dessa propriedade de terras, inicialmente aparece como primeiro pressuposto uma comunidade natural, a família e a família ampliada no clã, ou pelo intercasamento entre famílias, ou ainda pela combinação de clãs. Como podemos admitir que a vida pastoril, a migração como tal, foi a primeira forma de existência que o clã não se fixava em um determinado lugar, mas se alimentava do que encontrava pela frente. Os seres humanos não são sedentários por natureza e não são, a não ser em ambientes naturais particularmente férteis, em que ficariam presos às árvores como os macacos, de resto, errantes como os animais selvagens. A coletividade tribal, a comunidade natural, não aparece como resultado, mas como pressuposto da apropriação temporária e utilização coletivas do solo. Quando finalmente se fixam a extensão em que essa coletividade originária é modificada, dependerá de diversas condições exteriores, climáticas, geográficas, físicas, etc. Assim como de sua disposição natural específica, seu caráter tribal. A coletividade tribal que surge naturalmente, ou se preferirmos, o gregarismo é o primeiro pressuposto, a comunidade de sangue, linguagem, costumes, etc. Da apropriação das condições objetivas da sua vida e da atividade que a reproduz e objetiva, atividade como pastor, caçador, agricultor, etc. A terra é o grande laboratório, o arsenal que fornece tanto o meio de trabalho quanto o material de trabalho, bem como a sede, a base da comunidade.
Eles se relacionam com a terra ingenuamente como propriedade da comunidade e da comunidade que se produz e reproduz pelo trabalho vivo. Somente como parte, como membro dessa comunidade, cada indivíduo singular se comporta como proprietário ou possuidor. A apropriação real pelo processo de trabalho se realiza sob esses pressupostos, que não são eles mesmos produtos do trabalho, mas aparecem como seus pressupostos naturais ou divinos. Essa forma, em cuja base está a própria relação fundamental, pode realizar-se de maneiras muito variadas. Por exemplo, não a contradiz de maneira alguma o fato de que, como na maioria das formas asiáticas fundamentais, a unidade coletiva que se situa acima de todas essas pequenas comunidades apareça como o proprietário supremo ou o único proprietário, ao passo que as comunidades reais apareçam apenas como possuidoras hereditárias, sendo a unidade o proprietário real e o pressuposto real da propriedade comunitária. Essa própria unidade pode aparecer como um particular, acima das numerosas comunidades particulares reais, em que o indivíduo singular é então, de fato, privado da propriedade, ou em que a propriedade, a atitude do indivíduo em relação às condições naturais do trabalho e da produção, como pertencendo a ele, como corpo objetivo, natureza e ignorância dada de sua subjetividade, aparece-lhe mediada pela supressão da unidade geral que é realizada no déspota como o pai das muitas comunidades e no indivíduo singular pela mediação da comunidade particular. Com isso, o produto excedente, que aliás é determinado legalmente em razão da apropriação real pelo trabalho, pertence por si a essa unidade suprema. Por essa razão, no meio do despotismo oriental e da ausência de propriedade que nele aparece, ou parece existir juridicamente, existe como fundamento de fato essa propriedade tribal ou comunitária, gerada na maioria das vezes por meio de uma combinação de manufatura e agricultura no interior da pequena comunidade, que dessa forma se torna autossuficiente e contém em si mesma todas as condições da reprodução e mais produção. Uma parte do seu trabalho excedente pertence à coletividade mais elevada que existe finalmente como pessoa. Trabalho excedente este que se manifesta seja no tributo, etc., seja no trabalho coletivo, para a glorificação da unidade em que parte do déspota real, em parte do ente imaginário do clã do Deus. Tal tipo de propriedade comunitária, contudo, na medida em que se realiza efetivamente no trabalho, pode aparecer de tal modo que ou as pequenas comunidades vegetam independentes umas das outras e dentro delas o indivíduo trabalha de maneira autônoma com sua família na parcela que lhe foi designada, um trabalho determinado para reservas coletivas, um seguro, por assim dizer, por um lado, e para custeio das despesas da comunidade enquanto tal, ou seja, para a guerra, culto divino, etc. Por outro, sendo aqui que se encontra pela primeira vez o domínio, nota 49, direito de controle e poder sobre algo ou domínio senhorial, no seu sentido mais original, por exemplo, nas comunidades eslavas, romenas, etc. Nesse ponto está a causa da transição para a servidão, ou a unidade pode estender-se ao caráter coletivo no próprio trabalho, que pode constituir um sistema formal, como no México, em especial no Peru, entre os antigos celtas, em algumas tribos hindus. Além disso, o caráter coletivo pode aparecer no interior do sistema tribal, mas pelo fato de que a unidade é representada em um chefe da família tribal ou com uma relação recíproca entre os pais de família. Daí então a forma mais despótica ou democrática dessa comunidade. As condições coletivas de apropriação efetiva por meio do trabalho, os aquedutos, muito importantes entre os povos asiáticos, os meios de comunicação e etc. Aparecem então como obra da unidade superior, do governo despótico, pairando acima das pequenas comunidades. As cidades propriamente ditas formam-se ao lado desses povoados, apenas em pontos especialmente favoráveis ao comércio exterior, ou onde o chefe de Estado e seus sátrapas trocavam sua renda, produto excedente, por trabalho, gastando-a como fundo de trabalho. A segunda forma, e ela como a primeira produziu modificações fundamentais em termos locais, históricos, etc., produto de uma vida histórica mais movimentada,
das vicissitudes e da modificação das tribos primitivas, presume também a comunidade como primeiro pressuposto, mas a diferença do primeiro caso, não como substância da qual os indivíduos são simples acidentes, ou da qual eles constituem componentes puramente naturais, tal forma não presume a terra como base, mas a cidade como a sede já constituída das pessoas do campo, proprietários da terra. O campo aparece como território da cidade e não o povoado, como simples apêndice do campo. A terra em si, por mais que possa oferecer obstáculos ao seu cultivo, à sua apropriação efetiva, não oferece nenhum impedimento para relacionar com ela como a natureza inorgânica do indivíduo vivo, sua oficina de trabalho, seu meio de trabalho, objeto de trabalho e meio de vida do sujeito. As dificuldades encontradas pelo sistema comunitário só podem provir agora de outros sistemas comunitários que ou já ocuparam o território ou perturbam a comunidade em sua ocupação. Por isso, a guerra constitui a grande tarefa conjunta, o grande trabalho coletivo exigido, seja para ocupar as condições objetivas da existência viva, seja para defender e perpetuar sua ocupação. É por essa razão que a comunidade composta de famílias organiza-se de início como comunidade guerreira, como sistema guerreiro e militar, sendo uma das condições de sua existência como proprietário. A concentração dos domicílios na cidade é o fundamento dessa organização guerreira. O sistema tribal em si leva à diferenciação em linhagens superiores e inferiores, diferença que se desenvolve ainda mais pela miscigenação com as tribos subjugadas, etc. A propriedade comunitária como propriedade do Estado, ager públicos, é separada aqui da propriedade privada. Aqui, a propriedade do indivíduo singular não é imediatamente propriedade comunitária como no primeiro caso, no qual, portanto, a propriedade do indivíduo singular não é sua propriedade na qualidade de indivíduo separado da comunidade, sendo ele tão somente o seu possuidor. Quanto menos a propriedade do indivíduo singular só puder ser valorizada pelo trabalho comum, portanto, por exemplo, como os aquedutos no Oriente, tanto mais o caráter puramente natural da tribo é quebrado pelo movimento histórico, pela migração. Além disso, quanto mais a tribo se distancia da sua sede original e passa a ocupar solo estranho, ou seja, entra em condição de trabalho essencialmente nova, ou em condições de trabalho essencialmente novas, e a energia do indivíduo singular é mais desenvolvida, o seu caráter comunitário parece mais como unidade negativa voltada para o exterior. E tem de aparecer desse modo. Tanto mais estão dadas as condições para que o indivíduo singular devenha proprietário privado de terras, do lote particular, cujo cultivo cabe a ele e à sua família. A comunidade, como Estado, é, por um lado, a relação recíproca desses proprietários privados, livres e iguais, seu vínculo contra o exterior, e, por outro, ao mesmo tempo, a sua garantia. Nesse caso, o sistema comunitário baseia-se no fato de que os membros consistem de proprietários de terra que trabalham, camponeses parceleiros, bem como no fato de que a autonomia destes últimos consiste na sua relação recíproca com membros da comunidade, na proteção do agem públicos, para necessidades comunitárias e a glória comunitária, etc. Ser membro da comunidade continua sendo aqui pressuposto para a apropriação de terras, mas como membro da comunidade, o indivíduo singular é proprietário privado. Ele se relaciona com sua propriedade privada como terra, mas ao mesmo tempo como seu ser na qualidade de membro da comunidade, e a sua manutenção enquanto tal é também a manutenção da comunidade e vice-versa. Como a comunidade, não obstante, aqui já produto histórico, não só de fato, mas já reconhecida enquanto tal, e por isso mesmo originada, é aquilo que o pressuposto da propriedade da terra, da relação do sujeito trabalhador com os pressupostos naturais do trabalho, como pertencentes a ele, esse pertencimento, no entanto, é mediado pelo seu ser como membro do Estado, pelo ser do Estado, em consequência, por um pressuposto que é encarado como divino, etc. Concentração na cidade, com o campo, como território, pequena agricultura, trabalhando para o consumo imediato, manufatura como atividade doméstica complementar das esposas e filhas, fiar e tecer, ou autonomizadas apenas em alguns ramos. Fabre, nota 50, o produtor artista em especial, o qual trabalhava com material sólido, e etc. O pressuposto da continuidade desse sistema comunitário é a preservação da igualdade entre seus componentes ou camponeses autossuficientes livres,
e o trabalho próprio como condição da continuidade de suas propriedades. Eles se relacionam às condições naturais do trabalho como proprietários, mas essas condições ainda precisam ser permanentemente postas por meio do trabalho pessoal, efetivamente como condições e elementos objetivos da personalidade do indivíduo, do seu trabalho pessoal. Por outro lado, a tendência desse pequeno sistema comunitário guerreiro é a ultrapassar essas barreiras, etc. Roma, Grécia, judeus, etc. Depois que os augures, diz Niebuhr, haviam assegurado a Numa o endosso divino da sua eleição, a primeira preocupação do piedoso monarca não foi o serviço do templo, mas uma preocupação bem humana. Ele distribui as terras que Rômulo havia conquistado na guerra e cedido para a ocupação. Ele institui o culto de Terminus. Nota da tradução: na mitologia romana, divindade que governa fronteiras e limites. Todos os antigos legisladores, Moisés, antes de todos, fundaram o sucesso de seus preceitos para a virtude, legalidade e bons costumes sobre a propriedade da terra, ou ao menos sobre a posse hereditária da terra assegurada para o maior número possível de cidadãos. Volume 1, página 245, segunda edição, Romanos, Gesch, História Romana. O indivíduo está situado em condições tais de ganhar sua vida que não faz da aquisição de riqueza o seu objeto, mas a autoconservação, sua própria produção como membro da comunidade, a sua própria reprodução como proprietário do lote de terra e nessa qualidade como membro da comuna. A continuidade da comuna é a reprodução de todos os seus membros, como camponeses autossuficientes, cujo tempo excedente pertence justamente à comuna, ao serviço militar e etc. A propriedade sobre o próprio trabalho é mediada pela propriedade sobre a condição do trabalho. A geira da terra garantida por sua vez pela existência da comunidade e está por seu turno pelo trabalho excedente em forma do serviço militar e etc. dos membros da comunidade. Não é cooperação do trabalho produtor de riqueza, o modo pelo qual o membro da comunidade se reproduz, mas cooperação no trabalho para os interesses coletivos, imaginários e reais, em vista da manutenção da associação externa e interna. A propriedade é quiritária, nota 51, derivado do latim quirites, cidadão pleno de Roma Antiga. A propriedade é quiritária, romana. O proprietário privado de terra só pode ser como romano, mas sendo romano, ele é proprietário privado de terras. Uma terceira forma da propriedade dos indivíduos trabalhadores, membros autossustentados da comunidade, sobre as condições naturais de seu trabalho, é a germânica. Nesse caso, o membro da comunidade enquanto tal não é possuidor da propriedade coletiva como na forma especificamente oriental, onde a propriedade só existe como propriedade comunitária. O membro individual enquanto tal é somente possuidor, hereditário ou não, de uma parte particular, uma vez que cada facção ou fração da propriedade não pertence a nenhum membro por si mesmo, mas como membro imediato da comunidade. Por conseguinte, como membro em unidade direta com a comunidade, e não se diferenciando dela. Consequentemente, esse indivíduo singular é somente possuidor. Existe só propriedade coletiva e só posse privada. O modo dessa posse em relação à propriedade coletiva pode ser modificado histórica e localmente, etc., de forma muito desigual, dependendo se o próprio trabalho é realizado isoladamente pelo possuidor privado ou se é determinado pela comunidade ou pela unidade pairando acima da comunidade particular. Nem é como na forma romana grega, em suma, na forma da antiguidade clássica. Nesta, o solo é ocupado pela comunidade, é solo romano, uma parte contínua sendo da comunidade enquanto tal, por contraste, os membros da comunidade agem públicos nas suas diversas formas. A outra parte é repartida e cada parcela do solo é romana pelo fato de ser propriedade privada, o domínio de um romano, a cota que lhe pertence do laboratório. Todavia, ele só é um romano na medida em que possui esse direito soberano sobre uma parte da terra romana. Na antiguidade, o ofício e o comércio citadinos eram menosprezados, mas a agricultura altamente respeitada. Na Idade Média, a avaliação oposta. Nota 52. Barthold Georg Niebuhr, segunda edição, Berlim, Reino, 1827, parte 1, página 418. O direito à utilização da terra comunitária mediante a posse cabia originalmente aos patrícios, que em seguida enfeudavam a seus vassalos. A transferência de propriedade do ágio públicos cabia exclusivamente aos plebeus. Todas as
adjudicações em favor dos plebeus, bem como a indenização por uma parte da terra comunitária, propriedade de terra propriamente dita, excetuando a área compreendida pelos muros da cidade, originalmente apenas das mãos dos plebeus. Nota 53, Ibidem, página 435 e 436, ênfases de Marx. Comunidades rurais absorvidas posteriormente. A essência da plebe romana, como um conjunto de camponeses, como está indicado em sua propriedade quiritária. Os antigos valorizavam unanimemente o cultivo da terra como atividade genuína do homem livre. Escola do soldado. Nota 54, ênfase de Marx. Nela se conserva a antiga estirpe da nação. Ela se modifica nas cidades onde se estabelecem comerciantes e artífices estrangeiros, bem como os nativos que se deslocam para onde os atrai o ganho. Onde quer que haja escravidão, o liberto busca seu sustento por meio de tais negócios, nos quais muitas vezes acumula riquezas. Desse modo, esses ofícios também na antiguidade estavam geralmente em suas mãos e, em consequência, eram inconvenientes para o cidadão. Daí a opinião de que a admissão dos artífices à plena cidadania seria problemática. Em geral, eles estavam excluídos entre os antigos gregos. Citação em grego, nota 55. Nenhum romano deve ganhar a vida nem como comerciante, nem como trabalhador manual ou artesão. Marx toma a citação grega de uma nota de rodapé de Niebo, citação na página 615, onde a fonte é assim referida, Dionísio 9, 25, página 583c. Ou seja, Dionísio de Helicarnasso, Antiguidades Romanas, Arqueologia, livro 9, página 25. As tribos dos estados antigos tinham dois tipos de fundamento, segundo linhagens ou locais. As tribos fundadas na linhagem antecedem, quanto à idade, as tribos fundadas na localização, e foram desalojadas por estas em quase todas as partes. Sua forma mais extrema e rigorosa é a organização em castas, em que uma está separada da outra, sem direito matrimonial recíproco, totalmente distintas em termos de dignidade, cada uma delas com uma profissão exclusiva e imutável. As tribos fundadas na localização correspondem originalmente a uma divisão da região em distritos e povoados, de modo que estivesse residindo na Ática sob Clístenes, no tempo em que esta divisão foi instituída como, nota da tradução, morador do povoado, comunidade, lugar em que habita o povo. A citação é em grego. A tradução traduz desse modo. Instituída como povoado, morando em um povoado ou de um povoado, era registrado na, segunda nota da tradução, tribo entre os antigos atenienses, ou na tribo, a cuja região pertencia àquele povoado. Porém, de modo geral, seus descendentes permaneciam na mesma file e no mesmo demos, independentemente de seus domicílios. Com isso, essa divisão assumiu uma aparência de sistema genealógico. Nota 57, Ibidem, página 317 e 318, ênfase de Marx. As linhagens romanas não eram parentes consanguíneos. Cícero acrescenta, como atributo ao nome comunitário, a descendência de homens livres, as sacra que os gentiles. Nota 3 da tradução, compatriotas, membros da mesma linhagem, do grego, do latim, do grego e do latim. Romanos têm em comum, abandonadas mais tarde, já na época de Cícero. O que se manteve por mais tempo foi a herança das colinhagens, mortas sem parentes nem testamento. No período mais antigo havia o compromisso dos membros da gens. Nota 58, compatriotas membros da mesma linhagem, do grego genus, do latim gens, até a reforma de Cleisthenes, por volta do fim do século VI a.C. O povo de Atenas subdividia-se em 4 tribos. Cada tribo consistia em 3 fratrias, cada qual com 30 clãs. Havia o compromisso dos membros dos compatriotas
de ajudar a carregar os fardos extraordinários dos necessitados entre eles. Entre os alemães, o mesmo se dava originalmente em todas as partes, durando por mais tempo entre os Ditmarsern, nota 59. Marx utiliza aqui a informação de Niebo, Römische citação que constam das páginas 326, 328 a 329 e 331. As ligas de gentes. No mundo antigo não havia uma ordenação mais geral do que a das linhagens. Assim, entre os galeses, os nobres, Campbells e seus vassalos formando um clã, como o patrício representando a comunidade em graus mais elevados, ele é o possuidor da ager publicus e o utiliza por meio dos seus clientes. Nota da tradução: escravos, libertos, vassalos e servos. Aos poucos também se apropria dele. A comunidade germânica não se concentra na cidade, agora tal concentração simples da cidade como centro da vida rural, como domicílio dos rurais, bem como centro do comando de guerra, faz com que a comunidade enquanto tal tenha uma existência externa, distinta da existência do indivíduo singular. A história da antiguidade clássica é a história da cidade, mas de cidades fundadas na propriedade de terra e na agricultura. A história asiática é uma espécie de unidade diferente de cidade e campo. Nesse caso, as cidades realmente grandes têm de ser consideradas unicamente como acampamentos principescos, como superfluidades acrescida à construção econômica propriamente dita. A Idade Média, época germânica, parte da terra como sede da história, cujo desenvolvimento posterior se desenrola, então, como oposição entre cidade e campo. A história moderna é a urbanização do campo, não a ruralização da cidade, como entre os antigos. Com a reunião na cidade, a comunidade enquanto tal possui uma existência econômica. A simples existência da cidade enquanto tal é diferente da simples pluralidade de casas independentes. O todo não consiste aqui em suas partes. É um tipo de organismo autônomo entre os germanos, onde os chefes de famílias individuais se fixam nas matas separadas uns dos outros por longas distâncias. A comunidade só existe desde logo externamente, considerada pela reunião periódica dos membros da comunidade, se bem que sua unidade existente em si mesma está posta na descendência, na língua, no passado e história comuns, etc. A comunidade aparece, portanto, como reunião, Vereinigung, eu não sei a pronúncia correta, não como associação, como unificação, constituída por sujeitos autônomos, os proprietários de terra, e não comunidade. Por isso, a comunidade não existe de fato como Estado, sistema estatal, como entre os antigos, porque ela não existe como cidade. Para que a comunidade tivesse existência efetiva, os proprietários de terra livres precisavam se reunir em assembleia, ao passo que em Roma, por exemplo, ela existe a parte dessas assembleias, na existência da própria cidade, dos funcionários públicos que a servem, etc. É verdade que também entre os germanos há o ager publicus, a terra comunitária ou terra do povo, a diferença da propriedade do indivíduo. Trata-se da área de caça, área de pastagem, área de extração, de lenha, etc. Da parte da terra que não pode ser repartida, caso deva servir como meio de produção nessa forma determinada. No entanto, essa ager publicus não aparece como, por exemplo, entre os romanos, como a existência econômica particular do Estado ao lado da propriedade privada, ao lado dos proprietários privados, de tal modo que estes só são propriamente proprietários privados porquanto estavam excluídos, eram privados da utilização do ager publicus, como era o caso dos plebeus. Entre os germanos, o ager publicus aparece antes somente como um complemento da propriedade individual e figura como propriedade somente na medida em que é defendido contra tribos inimigas como propriedade comunitária de uma tribo em particular. A propriedade do indivíduo singular não aparece mediada pela comunidade, mas é a existência da comunidade e da propriedade comunitária que aparece como mediada, como relação recíproca dos sujeitos autônomos. A totalidade econômica, no fundo, está contida em cada casa singular, que constitui por si mesma um centro autônomo da produção, manufatura puramente como trabalho doméstico acessório das mulheres, etc. No mundo antigo,
A cidade com seu perímetro rural é a totalidade econômica. No mundo germânico, é cada residência individual, que aparecendo ela própria só como um ponto na terra que lhe pertence, não é a concentração de muitos proprietários, mas família como unidade autônoma. Na forma asiática, ao menos na predominante, não há propriedade, mas só posse do indivíduo singular, a comunidade é o proprietário efetivo propriamente dito. Portanto, propriedade só como propriedade comunitária do solo. Entre os antigos, os romanos como exemplo clássico, a coisa em sua forma mais pura, mais nítida, a forma contraditória de propriedade de terra estatal e propriedade de terra privada, de tal modo que a última é mediada pela primeira, ou a primeira existe inclusive nessa forma dupla. Por essa razão, o proprietário privado de terra é simultaneamente cidadão urbano. Do ponto de vista econômico, a cidadania se resolve na forma simples de que o camponês é habitante de uma cidade. Na forma germânica, o homem do campo não é cidadão do Estado, não é habitante da cidade, mas o fundamento é a habitação familiar isolada, autônoma, garantida pela associação com outras tantas habitações familiares da mesma tribo, e sua reunião ocasional em vista de tal garantia recíproca para a guerra, religião, arbitragem e litígios, ou de litígios, etc. A propriedade de terra individual não aparece aí como forma contraditória da propriedade de terra da comunidade, tampouco como mediada por esta, mas o inverso. A comunidade só existe na relação recíproca desses proprietários da terra individuais enquanto tais. A propriedade comunitária, enquanto tal, só aparece como acessório comunitário dos domicílios originais e apropriações de solo das tribos individuais. A comunidade não é nem a substância nem o singular, em que o singular só aparece como acidente, nem o universal, enquanto tal, é uma unidade existente. Tanto em sua representação e na existência da cidade e suas necessidades urbanas, em contraste com as necessidades do indivíduo singular, quanto em seu território urbano como sua existência particular, diferentemente da existência econômica particular do membro da comunidade. Ao contrário, a comunidade em si, por um lado, como comunidade na língua, no sangue, etc., é pressuposta ao proprietário individual, mas, por outro lado, como existência, ela só existe em sua assembleia efetiva para fins comunitários, e na medida em que ela tem uma existência econômica particular nas áreas de caça, pastagem, etc., de uso comum. Ela é utilizada por cada proprietário individual enquanto tal, e não como representante do Estado, como em Roma, propriedade efetivamente comum dos proprietários individuais e não da associação desses proprietários dotada de uma existência particular, como na cidade separada deles, próprios como indivíduos singulares. O que importa observar aqui é o seguinte: em todas essas formas em que a propriedade de terra e a agricultura constituem a base da ordem econômica, e por conseguinte em que a produção de valores de uso é a finalidade econômica, a reprodução do indivíduo nas relações determinadas com sua comunidade, nas quais ele constitui a base da comunidade, em todas essas formas existe. Primeiro, a apropriação da condição natural do trabalho, da terra, tanto como instrumento original do trabalho, laboratório, quanto depósito das matérias-primas, não pelo trabalho, mas como pressuposto do trabalho. O indivíduo simplesmente se relaciona às condições objetivas do trabalho como sendo suas próprias condições, relaciona-se a elas como natureza inorgânica de sua subjetividade, em que está realizada ou que esta realiza a si própria. A principal condição objetiva do trabalho não aparece ela própria como produto do trabalho, mas está dada como natureza. De um lado, o indivíduo vivo, de outro a terra, como condição objetiva de sua reprodução. Segundo, mas esse comportamento em relação ao território, à terra, como propriedade do indivíduo trabalhador, o qual por isso não aparece de antemão nessa abstração unicamente como indivíduo trabalhador, mas tem a propriedade da terra como modo de existência objetivo, que está pressuposto à sua atividade e da qual não aparece como mero resultado, que é um pressuposto de sua atividade da mesma maneira que sua pele ou seus órgãos sensoriais, os quais ele de fato também reproduz e desenvolve, etc. No processo vital, mas que por sua vez são pressupostos desse processo de produção, é imediatamente mediado pela existência originada natural e espontaneamente, mas ou menos historicamente desenvolvida e modificada do indivíduo como membro de uma comunidade, a sua existência natural como membro de uma tribo, etc.
Um indivíduo isolado teria tão pouca possibilidade de ter propriedade de terra quanto de falar. É claro que ele poderia nutrir-se dela como substância, como fazem os animais. O comportamento em relação à terra como propriedade é sempre mediado pela ocupação pacífica ou violenta da terra pela tribo, pela comunidade, em qualquer forma, mais ou menos natural ou já historicamente mais desenvolvida. Nesse caso, o indivíduo jamais apresentará o aspecto pontual, em que ele aparece como simples trabalhador livre, se as condições objetivas de seu trabalho são pressupostas como lhe pertencendo, ele próprio é subjetivamente pressuposto como membro de uma comunidade, pela qual sua relação com a terra é mediada. A sua relação com as condições objetivas do trabalho é mediada por sua existência como membro da comunidade. Por outro lado, a existência efetiva da comunidade é determinada pela forma particular de sua propriedade sobre as condições objetivas do trabalho. Quer a propriedade mediada pela existência na comunidade se apresente como propriedade comunitária, em que o indivíduo é apenas possuidor e não há propriedade privada da terra, quer a propriedade se apresente na dupla forma da propriedade do Estado e propriedade privada, uma ao lado da outra, mas de tal modo que a última apareça ou aparece posta pela primeira e por isso somente o cidadão do Estado é e deve ser proprietário privado. Mas, por outro lado, sua propriedade como cidadão do Estado tem simultaneamente uma existência particular. Quer finalmente a propriedade comunitária se apresente apenas como complemento da propriedade individual, mas tenha esta como base e a comunidade não tenha existência própria, exceto na assembleia dos membros da comunidade e em sua reunião para finalidades comuns. Essas diferentes formas de comportamento da comunidade ou dos membros da tribo em relação à terra da tribo, a terra em que ela se estabeleceu, dependem em parte da disposição natural da tribo, em parte das condições econômicas sob as quais ela se relaciona efetivamente à terra como proprietária. Se apropria de seus frutos mediante o trabalho, e isso dependerá ainda do clima, da constituição física do território, do modo fisicamente condicionado de sua exploração, do comportamento em relação às tribos hostis ou tribos vizinhas, bem como das modificações suscitadas pelas migrações, pelas experiências históricas, etc. Para que a comunidade continue a existir enquanto tal, a maneira antiga, é necessária a reprodução de seus membros sob a condição ou sob condições objetivas pressupostas. A própria produção, ou seja, o progresso da população, também este faz parte da produção. Abole necessária e gradualmente essas condições, destrói-as, em lugar de produzi-las ou reproduzi-las, etc. E com isso desaparece a comunidade juntamente com as relações de propriedade sobre as quais estava fundada. A forma asiática é a que necessariamente se mantém com mais tenacidade e por mais tempo. Isso se deve ao seu pressuposto, que o indivíduo singular não devém autônomo em relação à comunidade, que há um círculo de produção autossustentável, unidade de agricultura e manufatura, etc. Se o indivíduo singular altera sua relação com a comunidade, então ele altera a comunidade e atua destrutivamente sobre ela, bem como sobre seu pressuposto econômico. Por outro lado, a mudança desse pressuposto econômico, produzido por sua própria dialética, empobrecimento, etc., especialmente a influência da guerra e da conquista, que em Roma, por exemplo, é parte essencial das próprias condições econômicas da comunidade, abole o vínculo real sobre o qual ele se fundamenta. Em todas essas formas, o fundamento do desenvolvimento é a reprodução das relações pressupostas do indivíduo singular à sua comunidade, relações originadas mais ou menos naturalmente, ou mesmo historicamente, mas tornadas tradicionais. E uma existência objetiva determinada, pré-determinada para o indivíduo no comportamento, seja com as condições do trabalho, seja com seus companheiros de trabalho, companheiros de tribo, etc. Desenvolvimento que, por conseguinte, é por princípio limitado, mas que supera o limite, representa decadência e desaparecimento. O desenvolvimento da escravidão, a concentração da posse da terra, a troca, o sistema monetário, a conquista, etc., atuaram nesse sentido entre os romanos. Não obstante, todos esses elementos pareçam, até certo ponto, compatíveis com o fundamento e pareçam, em parte, apenas ampliá-lo inofensivamente, em parte, brotar dele como simples abusos. Nesse caso, podem ter lugar desenvolvimentos significativos dentro de um círculo determinado. Os indivíduos podem
parecer importantes. Todavia, não se pode pensar aqui em um desenvolvimento livre e pleno nem do indivíduo nem da sociedade, uma vez que esse desenvolvimento está em contradição com a relação original. Nunca encontramos entre os antigos uma investigação sobre qual forma de propriedade da terra é a mais produtiva, qual cria maior riqueza. A riqueza não aparece como finalidade da produção, embora Catão naturalmente possa examinar qual cultivo do campo é mais rentável, ou até Brutus possa emprestar seu dinheiro aos melhores juros. A investigação é sempre sobre qual modo de propriedade cria os melhores cidadãos. A riqueza só aparece como fim em si mesma entre os poucos povos mercantis, monopolistas do comércio de carne, que vivem nos poros do mundo antigo, assim como os judeus na sociedade medieval. Agora a riqueza é, por um lado, coisa realizada em produtos materiais com os quais o ser humano se defronta como sujeito. Por outro lado, como valor é simples comando sobre o trabalho alheio, não para fins de dominação, mas de fruição privada, etc. Em todas as formas, a riqueza aparece em sua figura objetiva, seja como coisa, seja como relação mediada pela coisa, que se situa fora e casualmente ao lado do indivíduo. Desse modo, a antiga visão em que o ser humano aparece sempre como a finalidade da produção, por estreita que seja sua determinação nacional, religiosa ou política, mostra ser bem superior ao mundo moderno, em que a produção aparece como finalidade do ser humano e a riqueza como finalidade da produção. De fato, porém, se despojada da estreita forma burguesa, o que é a riqueza senão a universalidade das necessidades, capacidades, fruições, forças produtivas, etc., dos indivíduos, gerada pela troca universal? O que é senão o pleno desenvolvimento do domínio humano sobre as forças naturais, sobre as forças da assim chamada natureza, bem como sobre as forças da sua própria natureza? O que é senão a elaboração absoluta de seus talentos criativos sem qualquer outro pressuposto além do desenvolvimento histórico precedente que faz desta totalidade do desenvolvimento um fim em si mesmo, do desenvolvimento de todas as forças humanas enquanto tais, sem que sejam mediadas por um padrão pré-determinado? O que é senão um desenvolvimento em que o ser humano não se reproduz em uma determinabilidade, mas produz sua totalidade? Em que não procura permanecer como alguma coisa que deveio, mas é no movimento absoluto do devir? Na economia burguesa e na época de produção que lhe corresponde, essa exteriorização total do comércio humano aparece como um completo esvaziamento, essa objetivação universal como estranhamento total e a desintegração de todas as finalidades unilaterais determinadas como sacrifício do fim em si mesmo a um fim totalmente mais elevado. A um fim totalmente exterior, Por essa razão, o pueril mundo antigo, por um lado, aparece como mais elevado. Por outro, ele o é em tudo em que se busca a forma, a figura, ponto de vista tacanho. A forma, a figura acabada e a limitação dada. O mundo antigo representa a satisfação de um ponto de vista tacanho, ao passo que o moderno causa satisfação, ou, quando se mostra satisfeito consigo mesmo, é vulgar. O que o Sr. Proudhon chama de gênese extra-econômica da propriedade, pelo que entende justamente a propriedade da terra, é a relação pré-burguesa do indivíduo com as condições objetivas do trabalho, e primeiro com as condições objetivas naturais do trabalho, porque assim como o sujeito, o trabalhador, era indivíduo natural, existência natural, a primeira condição objetiva do seu trabalho apareceu como natureza, terra, seu corpo inorgânico. Ele próprio não é só o corpo orgânico, mas essa natureza inorgânica como sujeito. Nota 60. Pierre-Joseph Proudhon, Paris, Guillaumin, 1846, parte 2, página 269, edições brasileiras, Sistema das Contradições Econômicas ou Filosofia da Miséria, São Paulo, ícone 2003. Marx cita e critica essa passagem em sua obra Paris, Frank, 1847, página 153, edições brasileiras de Miséria da Filosofia, Resposta à Filosofia da Miséria do Sr. Proudhon, São Paulo, Expressão Popular, 2009. Tal condição não é seu produto, mas é encontrada pronta como existência natural fora dele e que lhe é pressuposta. Antes de continuar essa análise, ainda é o seguinte:
O bravo Proudhon não só podia, mas teria de causar tanto o capital quanto o trabalho assalariado, como formas de propriedade de gênese extraeconômica. Isto porque o trabalhador encontrar as condições objetivas do trabalho separadas dele como capital e o capitalista encontrar o trabalhador privado de propriedade como trabalhador abstrato, a troca tal como se dá entre valor e trabalho vivo, supõe um processo histórico. Por mais que o capital e o trabalho assalariados reproduzam essa relação e a elaborem em sua extensão objetiva, bem como em sua profundidade. Um processo histórico que, como vimos, constitui a história da gênese do capital e do trabalho assalariado. Em outras palavras, a gênese econômica da propriedade nada mais significa que a gênese histórica da economia burguesa, das formas de produção que são expressas pelas categorias da economia política teórica ou idealmente. Mas o fato de que a história pré-burguesa e a cada fase sua também tem a sua economia e uma base econômica do movimento, no fundo, é a simples tautologia de que a vida dos seres humanos desde sempre esteve baseada na produção, de uma ou de outra maneira, na produção social, cujas relações chamamos justamente de relações econômicas. As condições originais da produção, ou o que é a mesma coisa de reprodução de número crescente de pessoas pelo processo natural dos dois sexos, pois se essa reprodução, por um lado, aparece como apropriação dos objetos pelos sujeitos, por outro, aparece igualmente como conformação, sujeição dos objetos a uma finalidade subjetiva, sua transformação em resultados e receptáculos da atividade subjetiva. Originalmente, não podem ser elas próprias produzidas, não podem ser resultados da produção. Não é a unidade do ser humano vivo e ativo com as condições naturais inorgânicas do seu metabolismo com a natureza e, em consequência, sua apropriação da natureza, que precisa de explicação ou é resultado de um processo histórico, mas a separação entre essas condições inorgânicas da existência humana e essa existência viva, uma separação que só está posta por completo na relação entre trabalho assalariado e capital. Na relação de escravidão ou de servo não ocorre essa separação, ao contrário. Uma parte da sociedade é tratada pela outra como simples condição inorgânica e natural de sua própria reprodução. O escravo não está em qualquer relação com as condições objetivas do seu trabalho, mas o próprio trabalho, seja na forma do escravo, seja na forma do servo, é arrolado entre os demais seres naturais como condição inorgânica da produção, ao lado do gado ou como apêndice da terra. Em outras palavras, as condições originais da produção aparecem como pressupostos naturais, condições naturais de existência do produtor, exatamente como seu corpo vivo aparece como pressuposto de si mesmo, uma vez que, por mais que ele reproduza e desenvolva, não é posto por ele mesmo sua própria existência corporal. É um pressuposto natural que ele não pôs. Essas próprias condições naturais da existência, as quais se relacionam como a um corpo inorgânico pertencente a si mesmo, não de dupla natureza, primeiro subjetivo e segundo objetivo. Ele se acha frente a si mesmo na condição de membro de uma família, clã, tribos, etc., que assumem em seguida pela miscigenação com e em oposição a outras formas históricas diferenciadas, e nessa condição de membro ele se relaciona com uma natureza determinada, digamos ainda nesse ponto, a terra, o território, como sendo sua própria existência inorgânica, como condição de sua produção e reprodução. Como membro natural da comunidade, ele tem parte na propriedade comunitária e uma parte específica dela como posse, de mesma forma que, como cidadão romano nativo, tem um direito ideal, no mínimo, o hagia publicus, e um direito real a tantas iugera, nota da tradução, medida romana da terra, equivalente a 1/4 de hectare, da terra, etc. A sua propriedade, a relação com os pressupostos naturais de sua produção como pertencentes a ele, como os seus, é mediada pelo fato dele próprio ser membro natural de uma comunidade, a abstração de uma comunidade em que os membros nada têm em comum, a não ser talvez a linguagem, etc. Quando muito, é claramente produto de condições históricas bem posteriores. Com referência ao indivíduo singular, está claro, por exemplo, que ele próprio só se relaciona à linguagem como sendo a sua própria linguagem na qualidade de membro natural de uma comunidade humana. A linguagem, como produto de um indivíduo singular, é um absurdo, mas o mesmo vale para a propriedade. A própria linguagem é o produto de uma comunidade do mesmo modo que, de outra perspectiva, ela própria é a existência da comunidade e a existência evidente dela mesma. A produção comunitária e a propriedade
comum, como existe, por exemplo, no Peru, é obviamente uma forma secundária, introduzida e transferida por tribos conquistadoras que conheciam por si mesmas a propriedade comum e a produção comunitária na forma antiga mais simples, tal como ela existe na Índia e entre os eslavos. Similarmente, a forma que encontramos entre os celtas do país de Gales, por exemplo, parece uma forma secundária, transferida e introduzida por conquistadores nas tribos conquistadas que se achavam em situação inferior. O aperfeiçoamento e a elaboração sistemática desses sistemas a partir de um centro superior demonstram sua gênese posterior. Do mesmo modo que o feudalismo introduzido na Inglaterra era mais perfeito na forma do que originado espontâneo naturalmente na França. Entre as tribos pastoris nômades e todos os antigos povos pastoris eram originalmente nômades. A terra, assim como as demais condições naturais, aparecem em elementar ilimitabilidade. Por exemplo, nas estepes asiáticas e no planalto asiático. Ela serve de pastagem, etc. É consumida pelos rebanhos dos quais vivem, por sua vez, os povos pastoris. Eles se relacionam à terra como sua propriedade, não obstante jamais fixem essa propriedade. O mesmo sucede com os campos de caça entre as tribos de índios selvagens da América. A tribo encara uma certa região como sua área de caça e a defende pela força contra outras tribos ou procura expulsar outras tribos da área por eles defendida. No caso das tribos pastoris nômades, a comunidade está de fato sempre unida. A sociedade migratória, caravana, horda e as formas de dominação e subordinação desenvolvem-se a partir das condições desse modo de vida. Nesse caso, só o rebanho é de fato apropriado e reproduzido, não a terra, que, no entanto, é sempre temporariamente utilizada de forma comunitária em cada um dos locais de permanência. O único obstáculo que a comunidade pode encontrar em seu relacionamento com as condições naturais de produção, com a terra, se pularmos diretamente para os povos sedentários, como suas condições, é outra comunidade, que já a reclamou como seu corpo inorgânico. Por isso, a guerra é um dos trabalhos mais originais de cada uma dessas comunidades originadas natural e espontaneamente, tanto para a defesa quanto para a nova aquisição de propriedade. Neste ponto, podemos de fato nos contentar em falar da propriedade original da terra, porque entre os povos pastoris, a propriedade dos produtos da terra, achados naturalmente, as ovelhas, por exemplo, é ao mesmo tempo propriedade das pastagens que atravessam. De modo geral, na propriedade de terra está incluída a propriedade de seus produtos orgânicos. Se o próprio ser humano é conquistado junto com o solo, como seu acessório orgânico, ele é conquistado como uma das condições de produção, e assim se originam a escravidão e a servidão, que logo adulteram e modificam as formas originais de qualquer comunidade, e até mesmo se convertem em seu fundamento. A construção simples é desse modo negativamente determinada. A propriedade, por conseguinte, originalmente nada mais significa que o comportamento do ser humano em relação às suas condições naturais de produção, como pertencentes a ele, como condições pressupostas com a sua própria existência, comportamento em relação a elas como pressupostos naturais do próprio ser humano, que, por assim dizer, constituem somente o prolongamento do seu corpo. O ser humano não se relaciona propriamente às suas condições de produção, mas ele existe de maneira dupla, seja subjetivamente como ele próprio, seja objetivamente nessas condições naturais e inorgânicas de sua existência. As formas dessas condições naturais de produção são duplas. Primeiro, sua existência como membro de uma comunidade, portanto, a existência dessa comunidade, que em sua forma original é um sistema tribal mais ou menos modificado. Segundo, o comportamento em relação à terra por mediação da comunidade, como propriedade da terra comunitária sua, e ao mesmo tempo como posse individual para o indivíduo singular, ou de tal modo que só os frutos são repartidos, o próprio solo e seu cultivo, entretanto, continuam coletivos. Ao passo que residências, etc., mesmo que se trate de um dos carros dos citas, sempre aparecem como posse do indivíduo singular. Uma condição natural de produção. Para o indivíduo vivo, é seu pertencimento a uma sociedade originada natural e espontaneamente, a uma tribo, etc. Tal pertencimento é desde logo, por exemplo, condição para a sua linguagem, etc. A sua própria existência produtiva só existe sob essa condição. A sua existência subjetiva, enquanto tal, é condicionada por isso, na mesma medida em que é condicionada por seu comportamento em relação à terra como seu laboratório.
De certo, a propriedade é originalmente móvel, porque o ser humano apodera-se primeiramente dos frutos da terra já prontos, dentre os quais estão, entre outros, também os animais, e para ele especialmente os domésticos. Todavia, até mesmo esse estado de coisas, caça, pesca, pastoreio, viver de frutos das árvores, etc., supõe sempre a apropriação da terra, seja para fixar residência, seja para o nomadismo, seja para o pastoreio dos animais, etc. A propriedade significa, portanto, pertencer a uma tribo, comunidade, ter existência subjetiva ou objetiva dentro dela. E por mediação do comportamento dessa comunidade em relação ao território, a terra como seu corpo inorgânico significa também comportamento do indivíduo em relação ao território, à condição originária exterior de produção, porque a terra é a um só tempo matéria-prima, instrumento e fruto, como pressupostos pertencentes à sua individualidade, como modos de existência na individualidade. Nós reduzimos essa propriedade ao comportamento em relação às condições da produção, porque não às condições do consumo, uma vez que originalmente a produção do indivíduo se limita à reprodução do seu próprio corpo pela apropriação de objetos prontos, preparados para o consumo pela própria natureza. Mesmo onde só há o que achar e descobrir, isto logo exige esforço e trabalho, como na caça, na pesca, no pastoreio e produção, desenvolvimento de certas capacidades do lado do sujeito. Porém, as situações em que se pode lançar mão das coisas disponíveis sem nenhum instrumento, ou seja, de produção do próprio trabalho, já destinados à produção, sem modificação da forma, que já tem lugar no próprio pastoreio, etc., muito depressa se tornam transitórias e em nenhum caso devem ser consideradas como situações normais, tampouco como situações normais originárias. Aliás, as condições originais da produção incluem por si mesmas os materiais que podem ser consumidos diretamente sem trabalho, como frutos, animais, etc. Portanto, o próprio fundo de consumo aparece como uma parte constitutiva do fundo de produção original. A condição fundamental da propriedade baseada no sistema tribal ao qual a comunidade originalmente se reduz, ser membro da tribo, faz parte da tribo estranha e conquistada, subjugada, tribo privada de propriedade, e a joga entre as condições inorgânicas de sua reprodução, as quais a comunidade se comporta como sendo as suas. Escravidão e servidão são, por isso, apenas desenvolvimentos posteriores da propriedade baseada no sistema tribal. Elas necessariamente modificam todas as suas formas. É na forma asiática onde elas menos podem se realizar. Na unidade autossuficiente de manufatura e agricultura sobre a qual se baseia esta forma, a conquista não é uma condição tão necessária quanto ali onde propriedade de terra, a agricultura, predomina exclusivamente. Por outro lado, como nessa forma o indivíduo singular jamais se torna proprietário, mas só possuidor, no fundo, ele próprio é a propriedade, o escravo daquilo em que existe a unidade da comunidade. E nesse caso, a escravidão não abole as condições de trabalho, nem modifica a relação essencial. Além disso, agora está claro que a propriedade, na medida em que só o comportamento consciente e no que se refere ao indivíduo singular, posto pela comunidade e proclamando e garantido como lei, em relação às condições de produção como suas, portanto, na medida em que a existência do produtor aparece como uma existência nas condições objetivas pertencentes a ele, só é realizada pela própria produção. A apropriação efetiva não acontece primeiro na relação imaginada, mas na relação ativa, real, com essas condições. O seu por efetivo como as condições de sua atividade subjetiva. Todavia, com isso, é ao mesmo tempo claro que essas condições se alteram. É somente pela caça das tribos que uma região da terra se converte em um território de caça. É somente pelo cultivo da terra que o território posto como prolongamento do corpo do indivíduo é posto como prolongamento do corpo do indivíduo. Depois que a cidade de Roma foi construída e os campos nos arredores foram cultivados pelos seus cidadãos, as condições da comunidade tornaram-se diferentes do que eram antes. A finalidade de todas essas comunidades é a conservação, a reprodução dos indivíduos que a constituem como proprietários, no mesmo modo de existência objetivo que constitui ao mesmo tempo o comportamento dos membros uns em relação aos outros e por isso a própria comunidade. Mas essa reprodução é ao mesmo tempo necessariamente produção nova e destruição da forma antiga. Por exemplo,
onde cada um dos indivíduos deve possuir tantos acres de terra para cultivo, o crescimento da população já constitui um impedimento. Para controlá-lo, a colonização e esta torna necessária a guerra de conquista. Para controlá-lo, a colonização, e esta torna necessária a guerra de conquista. Com isso, escravos, etc., ampliação também do hagia publicus, por exemplo, e em consequência dos patrícios que representam a comunidade, etc. Desse modo, a conservação da comunidade antiga implica a destruição das condições sobre as quais ela se baseia, resultando no contrário. Caso se pense, por exemplo, que a produtividade na mesma área possa ser encomendada pelo desenvolvimento das forças produtivas, etc., desenvolvimento que na agricultura tradicional é justamente o mais lento de todos, isso implicaria novas maneiras e combinações do trabalho, grande parte do dia empregado na agricultura, etc. E com isso seriam superadas outra vez as antigas condições econômicas da comunidade. No próprio ato da reprodução, não se alteram apenas as condições objetivas, por exemplo, a vila se torna cidade, o agreste campo desmatado, etc. Mas os produtos se modificam, extraindo de si mesmos novas qualidades, desenvolvendo a si mesmos por meio da produção, se remodelando, formando novas forças e novas concepções, novos meios de comunicação, novas necessidades e nova linguagem. Quanto mais tradicional o próprio modo de produção, e este dura muito na agricultura, dura mais ainda na complementação oriental da agricultura e manufatura, ou seja, quanto mais invariável for o processo efetivo da apropriação, tanto mais constantes serão as antigas formas de propriedade e, em decorrência, a comunidade de modo geral. Ali, onde já existe a separação entre os membros da comunidade como proprietários privados de si mesmos, como comunidade urbana e proprietários de território urbano, também já estão dadas as condições pelas quais o indivíduo singular pode perder sua propriedade, a relação dupla que o torna cidadão igual aos demais membros da comunidade e que o torna proprietário. Na forma oriental, essa perda dificilmente é possível, exceto por influência completamente externa, uma vez que o membro singular da comunidade jamais entra em uma relação livre com ela, e pela qual ele possa perder seu vínculo objetivo econômico com a comunidade. Ele é enraizado. Isso depende também da associação entre manufatura e agricultura, entre cidade, o povoado e o campo. Entre os antigos, a manufatura já aparece como corrupção, negócio de libertinos clientes, estrangeiros, etc. Esse desenvolvimento do trabalho produtivo, liberado da pura subordinação à agricultura, como trabalho doméstico de libertos, manufatura destinada somente à agricultura e à guerra, ou voltada ao culto divino e à comunidade, como construção de casas, estradas, templos, que necessariamente resulta do intercâmbio com estrangeiros, escravos, do desejo de trocar o produto excedente, etc., dissolve o modo de produção sobre o qual a comunidade se baseia e, em consequência, o indivíduo singular objetivo, o indivíduo singular determinado como romano, grego, etc. A troca atua da mesma forma também o endividamento e etc. A unidade original entre uma forma particular do sistema comunitário tribal e a propriedade sobre a natureza, a ele relacionada, ou o comportamento em relação às condições objetivas da produção como existência natural, como existência objetiva do indivíduo singular, mediada pela comunidade, essa unidade, que por um lado aparece como forma particular de propriedade, tem sua realidade viva em um modo de produção determinado, um modo que aparece seja como comportamento dos indivíduos uns em relação aos outros, seja como seu comportamento ativo determinado em relação à natureza inorgânica, como modo de trabalho determinado, que é sempre trabalho familiar e, com frequência, trabalho comunitário. A própria comunidade aparece como a primeira grande força produtiva para o tipo particular de condição de produção, por exemplo, pecuária e agricultura. Desenvolve-se modos de produção e forças produtivas particulares, tanto subjetivas, aparecendo como atributos dos indivíduos, quanto objetivas. O nível determinado do desenvolvimento das forças produtivas dos sujeitos que trabalham, ao qual correspondem relações determinadas dos sujeitos entre si e com a natureza. Nisso se resolve, em última instância, tanto sua comunidade quanto a propriedade fundada sobre ela. Até certo ponto, reprodução. Em seguida, converte-se em dissolução. Originalmente, portanto, a propriedade quer dizer, e isso em suas formas asiáticas, eslava, antiga, germânica, comportamento do sujeito que se reproduz, que trabalha, que produz, em relação às condições de sua produção ou reprodução como condições que são suas. Por isso, a propriedade também terá formas distintas segundo as condições dessa produção.
a própria produção objetiva, a reprodução do produtor e com essas suas condições objetivas de existência. Esse comportamento como proprietário, não como resultado, mas pressuposto do trabalho, da produção, pressupõe uma existência determinada do indivíduo como membro de um sistema tribal ou comunitário, do qual ele mesmo, até certo ponto, é propriedade. Escravidão, servidão, etc., onde o próprio trabalhador aparece entre as condições naturais da produção para um terceiro indivíduo ou comunidade. Esse não é o caso, por exemplo, da escravidão geral do Oriente, mas só do ponto de vista europeu, ou seja, propriedade não mais como o comportamento do indivíduo que trabalha autonomamente em relação às condições objetivas do trabalho. São sempre secundárias, nunca originais, não obstante sejam resultado necessário e consequente da propriedade baseada na comunidade e no trabalho em comunidade.